Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de bioengenharia e biotecnologia aplicada à biomedicina. E o tema da nossa aula de hoje é sobre transgênicos. Então, a gente vai entender o que são esses transgênicos, vamos falar sobre alguns exemplos, como que eles são também sintetizados. O tema central da nossa aula são os transgênicos, mas a gente não pode falar de transgênicos sem entender o termo de organismo geneticamente modificado, ou também denominados como OGMs. A gente tem que entender que os OGMs, os organismos geneticamente modificados, são aqueles que tiveram manipulações genéticas. E para que houvessem essas manipulações genéticas, foram utilizadas ou são utilizadas técnicas de engenharia genética para que esse material genético seja modificado. Por outro lado, quando a gente fala de um transgênico, seja ele um alimento ou um microorganismo transgênico, nós estamos falando que esse organismo ele tinha uma sequência de DNA e ele recebeu uma outra sequência de DNA que não é daquela espécie, que pode ser de espécies diferentes. Tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, o organismo, quando a gente fala de transgênico, o organismo que possui uma sequência de DNA ou parte do DNA de outro organismo e que pode ser de uma espécie diferente. E aí a gente começa a refletir, o organismo geneticamente modificado e o transgênico são as mesmas coisas? A gente tem que lembrar que o OGM é aquele que é modificado geneticamente, então é um termo mais amplo. E quando a gente fala de transgênico, nós estamos falando que ele recebeu um material genético exógeno. Então esse organismo ele teve uma manipulação genética e além disso teve uma adição de um material genético exógeno. Então, quando a gente fala de transgênico, nós estamos falando de trans, de diferentes, genia, de genes de uma espécie diferente, ok? Então, para a gente poder compreender se o organismo geneticamente modificado e os transgênicos são as mesmas coisas, é importante nós lembrarmos que todos os transgênicos são organismos geneticamente modificados, mas nem todos os organismos geneticamente modificados são transgênicos, ok? Então, quando nós falamos de transgênicos, nós temos que lembrar que nós podemos classificá-los. E essas classificações, a gente vai ter a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Na primeira geração, o objetivo da produção, o objetivo de manipular geneticamente esse organismo é diminuir os custos de produção ou também proporcionar àquele objeto final, aquele nosso produto final, uma resistência, por exemplo, a um herbicida ou também a determinadas doenças, insetos, pragas, ou seja, minimizar qualquer tipo de estresse ambiental. Já quando a gente fala daqueles transgênicos de segunda geração, nós estamos falando que o objetivo dessas alterações genéticas é agregar algum valor ao produto final. E aí, quando a gente fala de agregar valor, a gente fala, por exemplo, de uma melhora nutricional, quando a gente consegue adicionar mais nutrientes, principalmente quando a gente está falando de alimentos, né? Ou então, proporcionar também uma melhor conservação depois da colheita. Então, um maior tempo de durabilidade depois da colheita. Já na terceira geração, quando a gente fala de alterar geneticamente algum organismo e que a gente vai produzir um transgênico de terceira geração, nós estamos falando que vamos alterar plantas ou ervas com o objetivo de produzir alguns produtos especiais, então, como por exemplo as vacinas, os hormônios, alguns anticorpos e também alguns plásticos. Mas a gente tem que lembrar que dentro dessas classificações, os transgênicos de terceira geração ainda estão em fase de experimentação. A gente não tem isso tão aplicado ao mercado, tá? Os que são mais utilizados são esses transgênicos de primeira geração e de segunda geração, que sempre o objetivo vai ser ou causar, proporcionar uma resistência a algum agrotóxico, ou também diminuir qualquer tipo de praga, ou então melhorar os agentes nutricionais daquele produto,
o de terceira geração ainda está sendo muito estudado, principalmente pelas universidades. Então vejam só, a partir de agora eu vou começar a mostrar para vocês como que esse processo de transgenia pode trazer benefícios para uma plantação ou para um alimento. E aí o primeiro exemplo disso é que nesse processo de transgenia que vocês estão vendo, essa planta ela acabou adquirindo uma resistência a um vírus que causa essa mancha anelar. Então vejam só, aqui, vou indicar aqui para vocês, nós temos a infecção por esse vírus da mancha anelar, enquanto aqui nós temos uma planta transgênica que teve modificação genética, e aí a gente consegue observar que essa planta aqui transgênica ela acabou sendo resistente a esse vírus da mancha anelar. Então aqui já nesse outro exemplo nós temos uma plantação de milho. Então aqui do lado esquerdo nós temos um milho transgênico e aqui do lado direito o convencional. Então o que eu quero mostrar para vocês é que nesse caso aqui nós obtivemos uma resistência a determinados tipos de inseto. Então esses insetos que afetou essa plantação aqui convencional que não teve transgenia, não afetou ou deixou ou acabou sendo resistente nessa plantação aqui transgênica. Então percebam que os danos que estavam presentes aqui nessa plantação convencional que não teve modificação genética não estão presentes aqui nessas folhagens aqui dessa plantação de milho que teve uma transgenia, ok? Nesse outro exemplo aqui, nós temos alterações genéticas, né, ou seja, transgenia, que proporcionou a essa plantação uma resistência ao frio. Então vejam só, aqui a gente tem uma imagem aérea onde a gente mostra que teve a plantação de uma vegetação não transgênica, enquanto aqui onde tem essa plantação transgênica. E aí, por conta dessa exposição a baixas temperaturas, aquela plantação que não tinha alterações genéticas acabou não acontecendo, acabou não vingando. Enquanto aqui, nessa plantação transgênico, ela acabou sobrevivendo. Olha aqui uma outra demonstração disso, que aquelas não transformadas, ou seja, aquelas que não são transgênicas, elas logo morreram, né? Enquanto aqui, nessa plantação que teve transgenia, ou seja, que é transformada, ela conseguiu resistir àquele estímulo físico de baixa temperatura. Já nesse outro exemplo aqui, o que aconteceu é que depois do processo de transgenia, essa madeira, né, no caso esse pinus aqui, ele teve seu tronco muito mais volumoso comparado com aquele que não teve o processo de transgenia. Então, nesse caso aqui, a transgenia foi utilizada para poder obter mais material de produto final. Então, percebam que teve um aumento do volume dessa madeira transgênica comparado com o controle aqui que nós estamos mostrando à direita. Então, como são as transformações que a gente deve fazer? Quais são os métodos, a metodologia que a gente utiliza para fazer essas transformações genéticas, ou seja, para fazer esses transgênicos. Então, a gente tem que lembrar que tudo isso que a gente vai falar vem de encontro ao que nós já tínhamos comentado sobre na verdade, as tecnologias do DNA recombinante, porque a gente tem que fazer a seleção de um gene, depois a gente tem que fazer a restrição desses genes, a gente tem que recortar desses genes do nosso DNA. E depois a gente tem que inserir esse DNA no qual a gente recortou em uma outra célula, né? E aí de que forma que a gente pode inserir isso? Tanto pelo método de microinjeção, como também pelo método de eletroporação, que foi aquele que nós já comentamos, a microinjeção também. Nesse caso, nós também podemos fazer a utilização do Acrobacterium, principalmente falando de alimentos e de vegetais, e também da biobalística, tá? Então, lembrem que tudo isso aqui que está sendo mostrado para vocês são formas de nós fazermos o DNA que vai ser inserido
na molécula, na verdade na célula nova, tá? Então, o DNA que nós retiramos de uma molécula de DNA de uma outra espécie que vai ser inserida naquela espécie onde a gente está querendo modificar, onde a gente está querendo causar aquela melhoria genética, tá? Então, a gente pode colocar esse DNA tanto pela forma de microinjeção, como eletroporação, como também utilizando alguns vetores, como por exemplo essa bactéria que é o Agrobacterium, e também uma outra metodologia que a gente já tinha visto, que é a biobalística. Aqui eu coloquei para vocês os dois que são mais utilizados em alimentos. Então, é tanto a utilização desse vetor, que é o Agrobacterium tumefaciens, que ele, como eu já tinha falado, ele é utilizado como um vetor mesmo para o transporte desse DNA que vai causar a melhoria dentro daquela célula, e principalmente células vegetais. E também a biobalística, onde nós utilizamos esse aparelho que ele vai fazer a adição da partícula de DNA dentro daquela célula vegetal, tá? E aí a gente tem que lembrar que esse aparelho que faz a biobalística, ele vai, como nós já tínhamos comentado, ele vai dar um tiro, né, com uma pressão muito alta naquela célula no qual a gente está pensando em inserir aquele gene, tá? Então, nós temos aí o tungstênio e também o ouro, no qual eles são utilizados como moléculas que carregam, né, moléculas carreadoras do nosso DNA. Então, tanto o tungstênio como o ouro, a gente utiliza para que o nosso DNA que a gente quer inserir nessa célula, ele fique impregnado nesses metais, para que depois a gente consiga colocar ele utilizando uma pressão muito alta dentro dessa célula vegetal. Então vejam só nesse esqueminha que eu coloquei para vocês. De um lado nós temos o método utilizando o vetor, o Agrobacterium, e do outro lado nós temos o outro método que é a biobalística. Então aqui nesse método com o Agrobacterium, ou seja, utilizando esse vetor, nós inserimos o gene que nós queremos que essa nova planta, né, que esse novo elemento traduza. Então nós fazemos com que essa bactéria aqui ela entra em contato com a nossa célula em um meio de cultura e essa célula receba aquele genezinho que nós estamos querendo que ela comece a traduzir, para que depois haja a tradução daquele gene que nós isolamos previamente e que então essa proteína pode causar aquela característica que nós estamos procurando. Por outro lado, nós temos aqui a biobalística, no caso nós está representadinho aqui em azul o que eu tinha falado para vocês, essas moléculas de tungstênio ou de ouro, que são as partículas que elas vão ajudar o DNA a ficar coladinhos nelas, para que depois, no momento do tiro, essas partículas sejam adentradas, né, que elas sejam inseridas dentro daquela célula vegetal com o nosso gene de interesse, para que então também possa acontecer o processo de tradução daquela proteína que vai dar a característica àquele tecido, aquele alimento ou aquele vegetal. Mas além dessas técnicas que nós tínhamos comentado, então o vetor, a biobalística, nós também temos atualmente outras técnicas. E aí essa técnica está sendo muito comentada, que é o CRISPR-Cas9 ou Cas9, que é extremamente interessante. Ele tem sido aplicado não somente para a produção de alimentos transgênicos, mas também como terapêutica para algumas doenças, tá? Mas isso a gente vai falar numa aula só sobre o CRISPR-Cas9. Vale a gente ressaltar, olhando esse gráfico, que o Brasil é o segundo maior país que mais utiliza e que mais planta, na verdade, alimentos transgênicos, que mais tem culturas de alimentos transgênicos. Então só fica atrás aí dos Estados Unidos, e seguido da Argentina, e depois do Canadá e depois da Índia. Então o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos transgênicos, especificamente soja, milho e algodão, que depois eu vou mostrar para vocês sobre esses alimentos também. Nesse outro gráfico a gente já consegue observar
quais são os estados que mais produzem alimentos transgênicos aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, Mato Grosso, em segundo lugar, Paraná, seguido do Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e a Bahia. Dentro dos alimentos transgênicos, aqui estão listados os alimentos transgênicos que são liberados aqui no Brasil. Então, a gente tem milho, feijão, algodão, soja, e aí o que vale ressaltar é que nós temos muitos outros alimentos que são derivados ou que são tem na sua composição esses elementos que nós acabamos de citar. Então, seja ele o milho ou a soja também. Então, vejam só que esses são os alimentos que nós fazemos já utilização em território nacional. Como que a gente pode reconhecer esses alimentos transgênicos, né, no nosso dia a dia? Então, é só a gente olhar a embalagem dos alimentos, a gente vai conseguir ver essa sinalização aqui, ó. Então, é obrigatório que tenha essa sinalização em alimentos que tenha 1% ou mais de ingredientes transgênicos, ou aqueles alimentos mesmos que são propriamente são transgênicos propriamente ditos. Então, vou dar um exemplo. Se for um salgadinho que foi utilizado, um salgadinho de milho, então, por exemplo, aqueles Elma Chips que nós consumimos, esses salgadinhos têm na sua composição um ingrediente transgênico, tem um milho transgênico para compor aquele salgadinho. E aí, se na composição desse alimento tiver mais que 1% de um alimento transgênico, é importante nós lembrarmos que precisa estar essa sinalização aí. Então, quando nós falamos de transgenia, que foi tudo que nós falamos até então, geralmente o que é mais lembrado são os alimentos transgênicos, né? Mas nós temos que lembrar também que a transgenia ela é utilizada também para outros fins. Então vejam só, nessa imagem que eu coloquei para vocês, nós temos a transgenia sendo aplicada em mosquitos Aedes aegypti, com o objetivo de fazer com que eles morram após acasalamento, né? Então, que os descendentes não sobrevivam decorrente de alterações genéticas do macho, tá? do mosquito macho. Então, tem essas alterações no gene, né? Tem essas alterações no qual nós inserimos um gene a mais nesse mosquito macho, e esse mosquito macho, depois que ele se acasalar com a fêmea, esses descendentes acabam não sobrevivendo, tá? Porque a proteína que vai ser codificada decorrente desse gene que nós utilizamos, nós inserimos, né, nesse macho, ela vai ser capaz de fazer com que os descendentes em fase de larva eles acabem morrendo. Então vejam só que a transgenia ela não é só aplicada, não é só alimentos transgênicos, nós também temos mosquitos transgênicos, né, ou então geneticamente modificados, dentro da pesquisa, com o objetivo de contenção no caso de uma possível epidemia ou até mesmo uma pandemia. Então isso é muito aplicável e a gente tem que lembrar que o conceito de transgenia ele vai para além dos alimentos e que nós temos outras questões também, outros organismos que podem ser modificados, né, transgenicamente, com outros objetivos a não ser esse que nós temos falado frequentemente, que são os alimentos. Então aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas para realizar essa aula e espero vocês no Zoom, no nosso plantão de dúvidas lá no Zoom, para nós fazermos esclarecimentos que forem necessários.